Som. Uma boa noite a todos. Uma boa noite para você que nos acompanha de casa ou que vai nos acompanhar em algum outro momento através das redes sociais, YouTube. Então, como eu não sei exatamente qual horário, qual período que você vai assistir, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Espero que estejam todos bem. Muito feliz por podermos começar, né? De fato, mais um ano novamente, mais uma semana na casa do nosso Deus, ouvindo da tua santa palavra que nos dá orientação pelo caminho que nós devemos trilhar, as decisões que nós devemos tomar, para que tenhamos aqui tenhamos êxito, né, na nossa jornada aqui nessa terra. Esperamos que concluímos, né, que concluemos com sucesso o que cabe a nós aqui para que a gente possa herdar a vida eterna. Nós vamos falar hoje um pouco aqui sobre sabedoria em tomar as decisões. Saber tomar as decisões é o segredo, né? O segredo para a vida cristã, segredo para ter sucesso. Através das decisões, a gente determina o que vai ser a nossa vida, né? Não importa se essas decisões elas são decisões corriqueiras ou decisões com maior relevância. De uma forma ou de outra, toda decisão que a gente toma, né, tem uma causa, né? Tudo que a gente decide tem uma causa, seja essa causa para o bem ou seja para o mal. E a gente tem decisões que a gente toma no dia a dia, que são mais simples, como comer, dormir, estudar, brincar, amar o próximo, etc. Influenciam nossa vida, mas não de grande forma, como, por exemplo, decidir com quem casar. A Letícia passou por isso recentemente e tomou essa decisão. Isso vai impactar a vida dela por um longo tempo, né? Por um longo período. Qual curso fazer, o que eu vou estudar, no que eu vou me formar, qual vai ser o meu ramo de atuação, que tipo de Deus eu vou servir. Se é o Deus de Israel, se é qualquer um outro Deus que possa existir aí em outras denominações. Isso vai definir o meu futuro. Se para o bem ou para o mal. E hoje a gente vai falar sobre alguém que teve que tomar algumas decisões importantes na sua vida, né? E veremos as consequências de cada uma. E hoje a gente vai falar sobre Ló. Vamos passar aqui por algumas decisões que ele tomou, o que isso influenciou na vida dele. E claro, sempre fazer um paralelo, né, com a nossa vida. E a gente vai falar justamente porque as decisões por ele tomadas se parecem muitas vezes com as decisões que o cristão deve tomar para seguir a sua vida, para obter êxito ou não. Então eu convido vocês para a gente já abrir em Gênesis 11, a gente vai ler 27, 28 e 31. Gênesis 11, 27, 28 e 31. E aqui nessa primeira parte a gente vai entender um pouquinho do contexto ali, né, da história de Ló. Então a gente deve passar pela sua história. E aqui em Gênesis 11, 27, 28 e 31 diz assim: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Então Ló ele era filho de Arã. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terã, seu pai, ainda vivo. Então o pai de Ló morreu. Então a gente presume que ele era muito novo, né? Tendo visto que seu avô ainda estava vivo, a gente faz um paralelo talvez com os dias de hoje. Você imagina que ele era um jovem, talvez um adolescente, não era ainda um homem maduro, né?
E aqui no capítulo 30, no versículo 31, diz assim: tomou Terã a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur do Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então aqui, Arã, pai de Ló, morreu ali, quando ele era jovem, e ele então passou a ser criado ali pelo seu avô e pelo seu tio Abrão. E aqui ao decorrer da história, a gente vai ver que Ló ele tinha um caráter ali meio oportunista, talvez curioso, buscava as facilidades, né? Decidia por buscar as facilidades, lugares que eram mais fáceis para poder se viver. E era ambicioso. E a gente vai ver, então, né, algumas das decisões que ele tomou no decorrer de sua vida. E aqui a gente vai falar sobre a primeira decisão que ele tomou. E a primeira decisão que ele tomou está em Gênesis 12, versículo 4, que diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então aqui a gente já vê Abraão com uma idade mais avançada. A gente pode presumir talvez que o pai de Ló tivesse uma idade, talvez um pouco mais velho, um pouco mais novo, não se sabe ao certo. Mas estando aqui Abraão com 75 anos, a gente já presume que Ló já era um homem formado, não sei, talvez 30, 40 anos. Ele já não era mais um menino. E aqui diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, como Ló já era um homem mais velho, já tomava suas decisões. Então a gente entende que Ló decidiu por ir com Abraão, para seguir o que Deus estava mandando. Então, nesse momento em que Deus chama Abraão, no intuito de estabelecer ali um povo especial, uma grande nação, Ló decidiu seguir seu tio e foi com ele, decidindo assim fazer parte do povo de Deus. Então, nessa primeira decisão que Ló toma, ele decide por seguir o povo de Deus, fazer parte do povo de Deus. E a gente pode dizer que essa decisão ela foi acertada, ele escolheu bem. Essa primeira decisão que Ló toma na vida dele foi uma decisão assertiva, uma decisão correta. Uma decisão que pode se assemelhar ao dia de hoje, quando alguém aceita servir a Cristo, quando alguém se entrega a Deus no batismo. E recentemente a gente teve pessoas aqui na igreja que tomaram essa decisão, né? Teve o irmão Antônio, pouco antes disso a Nádia, o Romário. Pessoas que tiveram coragem de enfrentar o mundo, né? A gente pode dizer assim, porque com as nossas decisões de servir a Cristo, por vezes a gente encontra vários empecilhos, né? Seja na escola, por vezes no trabalho. O irmão Antônio já tinha ali, o irmão Antônio mesmo, ele tinha uma história com uma outra religião e tinha ali, ele pastoreava outras igrejas, era responsável por uma outra igreja, então ele, querendo ou não, tinha um apego ali no qual ele teve que ter coragem de abrir mão de tudo aquilo que ele viveu até aquele momento e seguir a Deus. Então, essa primeira decisão de Ló se assemelha muito com isso, com essa decisão que a gente toma diariamente, né? Essa decisão de servir a Cristo, ela não é unicamente quando a gente decide se batizar, né? Ela tem que ser diariamente, porque diariamente a gente precisa realmente tomar a decisão. E a gente parte seguindo na história aqui de Ló, e a gente vai encontrar uma segunda decisão. E agora a gente vai a Gênesis 13, 9 e 10. Se vocês quiserem, vocês podem até deixar aí a Bíblia de vocês aberta em Gênesis mesmo, que a gente só vai seguindo por essas passagens. Gênesis 13, 9
e 10, que diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Qual que é o contexto de tudo isso aqui que está acontecendo? Anteriormente, desses versos, a gente vê que passaram ali então por uma crise e tiveram que descer como peregrinos ao Egito. Ali a gente tem toda a história, né, em que Abraão não apresenta sua esposa como sendo sua esposa, lá o povo no Egito deseja sua mulher, Deus castiga, e tem todo aquele contexto que acontece ali. E quando eles saem do Egito, tanto Abrão como Ló estão ricos. Tem pessoas que servem a eles, tem os seus pastores, rebanho, os dois têm muito rebanho. E eles saem dali. Só que daí chega um momento em que eles percebem que eles não conseguem mais coexistir, né, no mesmo local. Porque os rebanhos se misturavam, os pastores dos dois entravam em atrito, porque tudo estava se misturando. E Abraão então chega em Ló e fala isso para ele. Apresenta para ele as opções. Olha, você olha essa terra que você está vendo, escolhe para qual lado você vai, não dá para a gente ficar mais junto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a escolha de Ló era entre um monte áspero, talvez umas montanhas, e uma planície regada com água. E Ló, naquele momento, não sei, e eu não digo que talvez nós não faríamos diferente, né? A escolha dele foi pelo mais fácil, que já estava planinho, já tinha água fácil, acesso para ele. E ele escolheu para ir às planícies, que eram como o jardim de Deus. E vale ressaltar que os montes na Bíblia quase sempre simbolizam a morada de Deus, né? Ou de deuses. E sobre os montes, quase sempre aconteceram grandes fatos, né? Relacionados a Deus. E aqui a gente tem alguns exemplos. Abraão oferece Isaac em sacrifício, um monte. Os 10 mandamentos foram revelados sobre um monte. Deus pediu para ser servido sobre um monte. Em Salmos 22, 3 diz que os montes são um exemplo de paz. Salmo 121, 1 diz que ao buscar a salvação, o salmista olhava para os montes. A vida de Jesus teve grandes acontecimentos sobre os montes, como a tentação, o sermão do monte, a transfiguração, a morte e a ascensão. Apocalipse revela que a cidade santa descerá sobre o monte das oliveiras. Quando decidiu pelas felicidades das Campinas, Ló decidiu pelas facilidades do mundo. Pois é nas Campinas que estavam instalados Sodoma e Gomorra, símbolo do pecado. Então, entre escolher pelos montes, que são símbolos das coisas de Deus, Ló opta para ir para a planície, onde estava Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu baseado pela aparência. Ele não procurou se aprofundar qual era o contexto daquela área em qual ele escolheu para poder ir morar, nem tampouco qual era o contexto e o valor que se teria nos montes. E eu acho que posso dizer que talvez todos nós, cristãos, nós passamos por esse tipo de decisão, né?
Por vezes se oferta um emprego, nossa, tem um salário muito bacana, tem benefícios, tem convênio, tem ali um vale alimentação, um vale refeição. Nossa, tem uma porção de benefícios. É uma empresa de renome, só que talvez por trás vai ter algo que fere os nossos princípios. Da mesma forma com os negócios, com o namoro. Por vezes tudo é muito lindo, né? Esse relacionamento, nossa, parece ser tão legal. A pessoa ela é agradável comigo, ela me trata bem. Só que a gente, por vezes, não pesa que posteriormente a gente pode ter algum tipo de embate, algum empecilho, que vai implicar no nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma com os negócios. Às vezes um negócio tão vantajoso, mas que vai ferir os princípios. Às vezes é um negócio tão bom, mas determinada reunião que vai acontecer para você fechar esse negócio, vai acontecer num sábado. Ou esse negócio, de certa forma, vai prejudicar um terceiro. E essas ofertas, essas decisões, elas aparecem a todo momento. E nesses momentos a gente precisa ter a sabedoria para escolher. Por vezes, muitos têm a opção de escolher entre seguir uma vida desregrada, com bebidas, drogas, prostituições, e levar uma vida ao lado de Deus, que talvez para eles naquele momento pareça como uma montanha. Nossa, mas uma montanha? Nossa, tão sem graça, o que tem ali? Do lado de cá tem uma planície, tem água, tem pomares, tem tudo prontinho para que eu viva uma vida tranquila. E por vezes, tomamos a decisão errada. Por vezes, você já fez uma primeira escolha em algum determinado momento, de escolher estar do lado do povo de Deus, mas num segundo momento, te aparece uma oportunidade no qual você abre a mão da sua primeira decisão e escolhe errado. Veremos aqui agora uma terceira decisão. Então, na primeira decisão, Ló decide andar com o povo de Deus. Na segunda decisão, ele decide pelas aparências e vai para perto do povo de Sodoma e Gomorra, onde ali existia todo tipo de iniquidade e perdição. Convido vocês agora para a gente ir em Gênesis 19, verso 17 a 20. Gênesis 19, 17 a 20. Que diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte. Então aqui, sendo Ló orientado para que vá para o monte, que saia da planície, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade, perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Então Ló estava ali estabelecido em Sodoma e Gomorra, e Deus então oferece ali, a gente sabe a história que Abraão intercede, pede para que livre, se achar 50 justos, depois se achar 30, se achar 20, se acha só um. E Deus então ele concede a oportunidade. E Deus ofereceu então a Ló uma nova chance e convidou a Ló para subir ao monte e se salvar. E mesmo sendo avisado
por Deus. Ló parecia não acreditar, né? Que aconteceria algo e ele relutava em deixar a cidade. Ele se relutava em deixar as cidades baixas ali, perto de Sodoma e Gomorra, onde tinha todo tipo de iniquidade. E a gente vê o quanto que o ser humano ele se apega ao que é mal, ao pecado, ao que é ruim, né? Diante de tudo aquilo que ele estava vendo, diante da destruição iminente, diante talvez do fim, em frente aos seus olhos, Deus oferece uma nova opção para Ló e ele diz assim: assim não, Senhor, me deixe por aqui mesmo, lá no monte. Lá no monte não vai ser o suficiente para eu sobreviver. Lá eu vou morrer lá. E mesmo sabendo que a única saída para se salvar eram os montes, naquele momento era a única saída, todo o restante seria destruído. Ele argumenta com Deus e pede para continuar no erro. Eu já me deparei, até na minha família, às vezes ali numa discussão, num embate, né? A gente sempre tem esse tipo de embate, muitas vezes envolvendo a religião. E tinha uma tia minha que, por muito tempo, ela foi ativa na igreja, não na igreja adventista, não em uma outra igreja evangélica. E desde sempre ela nunca deixou de fazer o uso do cigarro. E a gente questionando isso a ela. E aí a resposta foi assim: não, Deus sabe do meu coração, sabe que o meu coração é bom, que eu pratico bem. Ele não vai fazer questão que eu fume um cigarro. Então assim, banalizando. Porque se muitos fazem isso com o cigarro, outros fazem isso com a bebida, outros fazem isso com a traição e tentam de alguma forma argumentar para fazer com que aquilo ali se torne algo aceitável perante Deus. E foi isso que Ló fez. Ele tenta argumentar com Deus. Está ali o próprio Deus falando: não, o lugar que você tem que ir é para o monte. Não, Senhor, mas... E aí eu fico imaginando, né, a audácia de querer se julgar mais inteligente do que Deus na tomada de uma decisão. Enquanto Deus fala, vai para o monte, fala: não, para o monte eu vou morrer. Eu tenho que ir para cá, porque para cá que eu vou viver melhor. E assim a gente faz muitas vezes. A gente erra e tenta justificar o nosso erro. Se não me falha a memória, ontem a gente cantou um louvor aqui que dizia que o pecado não se explica, né? Não se explica, se paga o preço. E no nosso caso, o preço foi pago por Jesus. O que cabe a nós é aceitar e entender que nós erramos, entregar ali diante de Deus um coração contrito, com verdadeiro arrependimento. Conta uma história de um jovem chamado Paulo, que queria tentar a vida nova, e ele decide então ir para o garimpo, que lá no garimpo, vamos simular, ele queria ir lá para a Serra Pelada, né? A gente conhece a história, que uma galera, uma multidão foi para a Serra Pelada, porque lá tinha ouro, lá tinha riqueza. E lá, junto com talvez essa riqueza, ele também conheceu prostituição, o álcool, a bebida desenfreada, né? Uso de drogas. E uma pessoa problemática. Talvez até difícil de voltar para os caminhos de Deus. E a gente pensa, né? É possível? Uma pessoa, às vezes a gente olha pessoas em determinadas situações e que a gente constantemente passa em semáforos e você vê que a pessoa ela já está até sem controle, né? Às vezes você vê você percebe que ali talvez já não existe mais nem um raciocínio lógico, né? E talvez o Paulo, esse jovem que a gente ilustra aqui, tivesse dessa forma. Talvez não existisse mais um raciocínio lógico.
era um dia após o outro, com bebidas, com drogas. Talvez não fizesse muito tempo que não estivesse são. Mas Deus envia missionários. Enviou missionários para encontrar com Paulo, para poder falar para esse jovem Paulo de Deus, para mostrar para ele que ele estava no caminho errado e mostrar para ele qual que era o caminho que ele devia seguir, para que saísse dessa vida errada e pudesse viver uma boa vida, uma vida em paz. E por mais que aos nossos olhos esse jovem Paulo tivesse quase impossível de converter, de fazer com que ele voltasse a ser sóbrio e aceitar a Deus, voltar aos caminhos de Deus, ele tomou a decisão. O Espírito Santo trabalhou, conversou com ele, instruiu, mostrou que os pensamentos dele não eram os pensamentos corretos, que ele não era tão inteligente o suficiente para poder argumentar com Deus e validar tudo aquilo de errado que ele estava fazendo. E o jovem Paulo toma uma decisão de voltar aos caminhos de Deus, que se assemelha muito com a quarta decisão que Ló vai tomar. Ló, que a princípio aceitou estar no meio do povo de Deus, depois escolheu a facilidade. Numa terceira oportunidade, ele decide por contestar a Deus, argumentar com Deus, querer dizer o que era o certo, o que era o errado. E agora eu convido vocês para a gente ir a Gênesis 19, 30. Que diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Eu gostaria agora de abrir um parênteses agora para Ellen White, nessa parte que está em Patriarcas e Profetas, página 167 e 168, que diz assim: Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar, e a iniquidade prevalecia ali como em Sodoma. Então, antes de eu continuar aqui, ele contestou a Deus. Ele não só contestou, como ele se negou naquele momento de subir no monte e foi querer morar naquela cidadezinha. E aquele pouco período que ele ficou ali, pouco tempo que ele habitou em Zoar, ele percebeu que a iniquidade estava tão grande como em outro momento em Sodoma. E ele temeu pelo receio de ser destruído. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por amor que ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Então, depois de viver um pouco naquele mesmo contexto que já tinha vivido um outro momento em Sodoma, ele teme em deixar a sua família, suas filhas, expostas naquele meio, temendo perder de vez a sua salvação. E ele decide então, depois de velho, cansado, sem riquezas, depois de muito tempo ter rejeitado o monte, agora ele resolveu subir o monte. Porém agora um Ló diferente daquele Ló ambicioso que queria as facilidades do mundo. Ele tinha aprendido algo. Ele tinha aprendido que ele precisava fugir das facilidades que por trás
tem algo que te arrasta para um abismo que te leva para longe da salvação, te leva para longe de Deus. Um Ló simples, que se preocupa antes com a sua salvação eterna, ao invés dos prazeres do mundo. Embora Ló tenha se decidido por voltar aos caminhos de Deus e subir ao monte como Deus havia ordenado, o que foi uma bênção, pois ele teve ali o seu tempo de poder mudar os seus caminhos e ser digno da salvação, mais uma vez. Nesse tempo, ele colheu muitas consequências. Perdeu sua esposa, sua casa, seus rebanhos, sua dignidade e quase sua própria vida. Esse foi o preço que Ló pagou por trilhar caminhos que não aqueles que Deus o instruía a todo momento que ele seguisse. Pagou um preço alto. Por fim, termina numa caverna com apenas suas 2 filhas. Um homem que, em outro momento, era cheio de posses, cheio de pessoas que o rodeavam, que tinha sua esposa. A última decisão de Ló foi correta, em tempo hábil para ser salvo. E da mesma forma tem que ser nossa decisão correta, permanecer nos caminhos de Cristo, mas que a gente faça isso diferente de Ló, que a gente não espere a nossa vida toda passar, perder tudo que a gente tem, perder nossa família, por vezes perder nossos bens, dependendo do caminho que a gente vai seguir. Pode acontecer, perdemos tudo. Devemos ficar ao lado de Deus. Não importa as consequências e as dificuldades que a gente passe. Porque Deus também não prometeu para nós que seria tudo um mar de rosas, né? Que seria tudo fácil. Ele prometeu que Ele estaria do nosso lado, segurando a nossa mão, que por mais difícil que fosse, a gente ia passar pelas adversidades, seremos vitoriosos. Porém, isso deve ser feito o quanto antes. Tomar a decisão antes que seja tarde demais, né? E a gente vê que o mundo está rapidamente se amadurecendo para a destruição, né? A gente vê cada vez mais um sinal que mostra a degeneração dos princípios, de tudo que é a base para a nossa fé tem se desmoronado. E aí? A gente vai esperar? Ló teve a chance. Ontem aqui pela manhã o Ézer até citou uma questão que ele viu referente ao Pelé, que ele nos últimos momentos da vida dele, que ele chamou a família dele e falou que ele queria partir com Jesus. Assim como Ló, Pelé também teve, né, um período no qual ele pôde repensar toda a sua vida, talvez pedir perdão por tudo que ele fez de errado e se reconciliar com Deus. E talvez, pode ser, eu acredito, que se Pelé teve um arrependimento sincero e se entregou a vida dele a Deus nesses últimos momentos, eu acredito que ele vai estar salvo. Talvez um dia a gente encontre com ele no céu. Ló teve o tempo, teve a oportunidade de se reconciliar. Talvez se Abraão não tivesse intercedido por ele, Deus tivesse ceifado ele também, ceifado sua vida da terra, talvez ele não tivesse sido salvo. Mas ele teve a oportunidade. E nessa noite, eu gostaria de convidar a todos vocês para que subamos o monte junto, né? Para que não
para que a gente não escolha as planícies, as facilidades, as coisas ruins vestidas de coisas boas, né? Que é isso que muitas vezes se apresenta para nós. Que nesse ano que se inicia, escolhamos o monte. O monte que é onde Deus pede para que a gente vá. Embora seja, às vezes, um morro, uma subida um pouco árdua de se subir, né? Por mais que às vezes tenham espinhos, tropeços, ele vai estar lá do nosso lado. Vai estar puxando para que a gente chegue lá em cima e um dia a gente possa desfrutar de tudo que é de bom que ele tem para oferecer para a gente. Deixa eu ter mais